revelado um segredo emocionante. Quando acordei no meu último dia, a transformação foi inesperada. Alberto sempre foi um homem de pouca sorte. Aos 45 anos, ele se via preso em uma rotina sem graça, em um escritório desorganizado com papéis amontoados e um chefe que nunca parecia satisfeito. O tempo parecia ter parado em sua pequena cidade do interior do Brasil, onde sua vida caminhava em uma monotonia sufocante, repleta de obrigações. Divorciado e com a responsabilidade de criar Clara, sua filha de 12 anos, ele se sentia cada dia mais distante de seus próprios sonhos, que agora pareciam apenas uma poeira acumulada nas prateleiras do passado. Em um dia que começou como qualquer outro, todo mudou. As palavras câncer terminal foram lançadas em sua direção como uma sentença. Alberto ficou paralisado. O frio na espinha se transformou em um turbilhão de inseguranças e arrependimentos. Ele olhou nos olhos de Clara, que o observava com uma curiosidade ingênua, despreparada para a tempestade que se aproximava. O que ele deixaria para sua filha? Que exemplo de coragem ele poderia ser agora? A fragilidade da situação o tomou por completo. Como vou enfrentar isso? Pensou, a angústia apertando seu peito. E então, em meio ao caos emocional, uma ideia inesperada tomou forma. Ele precisava criar uma obra de arte, algo que fizesse a conexão entre eles, que falasse sobre os sonhos que não se realizaram, mas que ainda podiam encontrar o seu espaço. Determinado, Alberto limpou o velho estúdio que havia sido esquecido. As cores, os pincéis e as telas estavam lá, como amigos que esperavam por um reencontro. A cada pincelada, ele mergulhava nas memórias da infância, nas risadas gostosas e nos sonhos que pareciam distantes. Seu coração acelerava a cada toque no canvas e ele sentia que estava se reconectando, não apenas com a arte, mas consigo mesmo. Mas quando decidiu expor sua obra em uma galeria local, a realidade cruel da sociedade o atingiu em cheio. Ele se deparou com um público que preferia a superficialidade a entender a profundidade de sua mensagem. A frustração tomou conta dele e, por um momento, perdeu a fé. Será que o mundo realmente só valoriza o que brilha por fora? Questionou-se, a dor apertando seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com Clara ao seu lado, cheio de garra e determinação, ele se viu em um dilema. Ela, sempre admirando a força do pai, decidiu defendê-lo. "A arte é do meu pai", gritou, com a paixão ardendo em sua voz. Essa atitude acendeu uma nova luz no coração de Alberto. Ele percebeu que, embora estivesse enfrentando suas maiores batalhas, tinha ali ao seu lado a verdadeira razão para lutar. No entanto, uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Algo que poderia transformar não só a trajetória de Alberto, mas também a vida da filha, fazendo com que ambos redescobrissem a verdadeira força que reside na família. O que será que o destino reservou para eles? O que pode acontecer quando a esperança se une à coragem em um momento tão delicado? A pergunta pairava no ar, aguardando ansiosamente por sua resposta. Os dias que se seguiram foram um misto de tensão e esperança. Alberto, agora repleto de uma determinação renovada, dedicava-se à pintura com um fervor que há muito não experimentava. Cada dia no estúdio tornava-se uma jornada emocional. Ele não estava apenas criando arte, ele estava esculpindo legados. Clara se transformou na sua fiel assistente. Com um olhar curioso e um sorriso travesso, ela organizava os materiais, misturava tintas e até mesmo arriscava algumas pinceladas.
Juntos, eles se tornaram uma equipe imbatível, e cada momento compartilhado em meio a cores e texturas fortalecia a relação que já era intensa. Em uma manhã ensolarada, enquanto o sol filtrava pela janela, Clara trouxe uma notícia que poderia mudar tudo. Pai, várias pessoas na escola estão falando sobre a sua pintura. Algumas meninas disseram que querem ver, sabe? Falou ela com os olhos brilhando. Você tem certeza? Alberto hesitou, o medo de mais rejeição ecoando. Mas, ao olhar para Clara, sentiu a energia vibrante dela. Sim, e se nós fizermos um evento, um tipo de exposição na praça da cidade? Imagine quantas pessoas poderíamos alcançar. A ideia, embora assustadora, arranhava o fundo das memórias de tempos mais felizes. Quando era jovem, Alberto tinha sonhado em expor suas obras nas ruas, levando suas emoções ao público. Agora, com Clara ao seu lado, ele viu uma nova possibilidade. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam incansavelmente preparando tudo para a exposição. Clara fez cartazes coloridos e convidou os colegas. Alberto se dedicou a terminar sua obra-prima, um retrato gigante de sua relação com Clara, um vaso de flores vibrante que simbolizava a esperança e a luta contra o escuro diagnóstico que o assombrava. Na véspera da exposição, ambos estavam nervosos. E se ninguém vier, pai? E se não gostarem da sua arte? Clara perguntou, a preocupação visível em seu rosto. Ele a olhou com ternura, segurando a mão dela. Não importa. O que importa é que nós fizemos isso juntos, e isso já é uma vitória. Sempre vou valorizar o que criamos, independente do que os outros pensem. Lembre-se, Clara, a verdadeira beleza está no que sentimos. E assim, no dia da exposição, o coração de Alberto pulsava com uma mistura de ansiedade e excitação. Quando a tarde chegou, eles montaram o espaço na praça, que foi adornado com flores e balões. O céu azul parecia sorrir para eles. Logo, pequenas multidões começaram a se aglomerar. Os colegas de Clara traziam amigos e familiares, todos curiosos sobre a arte do pai. Quando as pessoas começaram a observar a obra, Alberto ficou atônito. Os rostos se iluminavam, alguns até se emocionavam. Ele sentiu os murmúrios correndo como ondas e uma emoção nova enchia seu peito. É lindo, ouviu um rapaz exclamando. Isso fala sobre amor, outra menina comentou. A cada elogio, as inseguranças de Alberto se dissiparam. Ele começou a compreender que havia algo maior em jogo. A arte deles não tinha apenas um propósito pessoal, mas tocava outras almas, despertava sentimentos, e isso significava tudo. Clara, ao seu lado, vibrava de felicidade. Mas, no auge da celebração, uma figura familiar surgiu na multidão. Era seu ex-chefe, acompanhado de um grupo que Alberto reconheceu rapidamente como artistas influentes da cidade. O que você está fazendo aqui? Pensou Alberto, o coração acelerando com um misto de nervosismo e expectativa. O que seu passado pode oferecer neste momento decisivo? Será que o encontro mudaria a história novamente? A tensão no ar era palpável e a resposta a essa pergunta poderia definir não só o futuro de Alberto, mas também a relação com sua filha e a arte que tanto amava. Alberto sentiu o estômago revirar ao ver seu ex-chefe aproximar-se, cercado por pessoas que pareciam mais envolvidas em suas próprias vidas do que realmente interessadas no que era exposto. A expressão de desdém que lhe atravessou o rosto o fez lembrar dos dias sombrios em que escutava críticas cruéis, sempre com um sorriso forçado para encobrir o medo e a insegurança. Alberto, ele se apresentou formalmente, como se tudo o que aconteceu ficasse esquecido por conta de um evento. Você realmente se superou, não? Essa sua nova fase... A frase pendia no ar, como o perfume adocicado das flores que cercavam a praça. Era um elogio, mas a frieza na entonação deixava claro que havia algo mais. Clara, confusa, olhou de um para outro. Alberto não tinha certeza se deveria responder ou simplesmente se afastar. Mas Clara, com essa força que tanto admirava, puxou a mão dele.
Pai, vem aqui, vamos mostrar a pintura para mais pessoas. A garotinha estava radiante e isso fez Alberto sentir que, mesmo com toda a diversidade, ele tinha algo extraordinário ao seu lado. Durante a tarde, mais e mais almas se reuniram ao redor do retrato. Alberto se deixava levar pelo clima animado que aquela exposição proporcionava. Ele viu novas expressões, risos trocados e até mesmo lágrimas de emoção, momentos que faziam seu coração bater mais forte. A arte estava fluindo, estava unindo as pessoas de um jeito que ele nunca tinha imaginado. Mas enquanto ele observava tudo isso, algo dentro de si ainda ressoava com a figura familiar à distância. Não era apenas seu ex-chefe, mas todo o peso das expectativas que ele representava. Alberto decidiu que não permitiria que o passado o definisse novamente. Isolou sua mente da dúvida e respirou fundo. Se você não tivesse me deixado de lado quando mais precisei, quem sabe eu estaria fazendo coisas melhores aqui, pensou, reprimindo a voz que sussurrava a dúvida novamente. Venham, venham! Clara chamou mais uma vez, atraindo a atenção de um grupo que estava indeciso. Vocês precisam ver isso de perto? Alberto a observou com orgulho. Ali estava ele, aquilo que ele próprio havia criado, um impacto positivo que começava a germinar um novo amanhã. Mas então, no meio de toda aquela algazarra, uma fotógrafa que estava capturando momentos para um jornal local se aproximou. Posso tirar uma foto com vocês? A arte e a relação de vocês estão aqui, vibrantes e cheias de vida. Era isso, o que ele queria que o mundo visse, a alegria de criar em conjunto com uma filha tão maravilhosa. Quando a câmera clicou, algo mais parecia se deslanchar. A luz do flash trouxe uma sensação de liberdade. Aquele instante, não importava quantas pessoas lá estavam, era um sinal de que o passado poderia finalmente ficar para trás. Mas então, ao olhar de relance para o grupo do seu ex-chefe, Alberto viu algo em um dos homens daquele círculo, algo que parecia intrigá-lo. Ele sussurrou entre si. Essa tampa é a conexão que eu preciso. Uma pergunta pairou no ar. Poderia aquele encontro trazer à tona uma verdade há muito escondida, capaz de mudar não só seu futuro artístico, mas também sua relação com Clara? Alberto decidiu que precisava se aproximar. O que será que sua antiga vida poderia lhe oferecer essa nova chance? E mais importante ainda, Clara estaria ao seu lado nesse caminho incerto? Alberto respirou fundo. O ar doce das flores misturava-se ao nervosismo que acelerava seu coração. Clara, ao seu lado, continuava a espalhar seu encantamento pelo lugar, cercada por sorrisos e olhares admirados. Mas a visão do grupo próximo ao seu ex-chefe ainda o inquietava. O homem que capturava seu olhar parecia ser a chave para algo que ele mal compreendia. Vamos, pai, rápido! Clara pediu, puxando-o. Ele não podia desapontá-la. Em um movimento decidido, Alberto se afastou do círculo do ex-chefe apenas o suficiente para se aproximar daquele homem enigmático. Ele usava uma camisa simples, mas havia uma aura que atraía a atenção. O homem conversava com entusiasmo, gesticulando enquanto falava sobre arte. Algo na intensidade de suas palavras fez Alberto hesitar. Ele podia sentir a oportunidade pulsando à sua frente. Desculpe interromper, Alberto disse um tanto nervoso. Meu nome é Alberto. Eu sou o artista da pintura. O homem virou-se, os olhos brilhando com genuíno interesse. Ah, é você? A obra está impressionante. O que te inspirou? Alberto hesitou, as palavras dançando na ponta da língua. Ele poderia fazer uma resposta ensaiada, mas decidiu ser honesto. Foi um começo, admitiu, a verdade vazando lentamente. Tive que passar por muitos desafios para chegar até aqui. Desafios moldam a arte, não é? Comentou o homem, um sorriso acolhedor. Me chamo Marco, fui colega do seu ex-chefe. Lembro bem de você. Vejo que você não parou. Isso é ótimo. Naquele instante, o passado pareceu flutuar entre eles, mas Alberto focou no presente. Você acha mesmo? Eu, às vezes, me pergunto se fiz as escolhas certas. As palavras do homem o levaram a um mundo de lembranças. As críticas, o medo de fracassar e, principalmente, a dor de ser deixado para trás. A história ecoou ao longo de sua vida, conturbada e cheia de dúvidas. Mas Marco apenas assentiu, compreendendo. As melhores histórias são aquelas que superamos.
Você está se permitindo contar a sua agora. Havia algo ali que ressoava em Alberto. Se Marco estava ali, talvez houvesse uma razão profunda para isso. Ele precisava saber mais. E você, o que está fazendo aqui? Estou organizando uma nova galeria, Marco respondeu, com um brilho nos olhos que Alberto reconheceu. E estou em busca de novos talentos. Vi sua pintura e tenho certeza de que há muito mais em você do que apenas isso. A esperança começou a brotar em seu peito. Um novo horizonte se apresentava diante de Alberto, mas a presença do ex-chefe, observando à distância, ainda o oprimia. O que ele pensaria ao vê-lo fazendo novos contatos? Os velhos fantasmas tinham o poder de assombrá-lo ainda, mas agora ele estava mais firme. Gostaria de falar mais sobre isso, se Clara estiver de acordo, disse Alberto, lançando um olhar afetuoso para a filha, que brincava com alguns outros jovens ao fundo. Ele não queria que nada a afastasse dessa nova fase de sua vida. Com certeza, vamos marcar algo, Marco respondeu, animado. E quem sabe você não me conta também como é essa relação incrível que tem com sua filha? Alberto estava prestes a responder quando uma batida forte ecoou no lugar, interrompendo a conversa. Os olhares se voltaram para um grupo que se aproximava, e a atmosfera que estava se formando começou a mudar. O rosto de seu ex-chefe se iluminou, como se algo estivesse prestes a acontecer. Alberto! A voz era alta e autoritária. Ele reconheceu aquela presença. O tom do seu ex-chefe agora tinha um peso que sugeria mais do que competição. O que seria tão importante para ele naquele momento? E o que Alberto realmente estava disposto a enfrentar para proteger o que construíra com Clara? A resposta não viria fácil, mas uma coisa era certa. Aquele momento poderia ser a virada de sua vida. Alberto sentiu o sangue congelar em suas veias ao ouvir a voz autoritária de seu ex-chefe, como se um peso tivesse sido colocado em seus ombros. O grupo que se aproximava exibia sorrisos que estavam longe de esconder intenções. Ele desviou o olhar de Marco e buscou Clara, que continuava a se divertir, alheia ao turbilhão de emoções que se desenrolava ao seu redor. Alberto, finalmente, estava pensando em você. Veio para o evento, é? O que você está fazendo aqui? O ex-chefe disparou. Seu sorriso era falso como uma moeda de 3 centavos. Desejando um retorno à vida artística? Como o que aconteceu na última vez que tentamos? Em que você se meteu dessa vez? Alberto sentiu um calor crescente em seu rosto. Não era só a exposição ao julgamento do homem que o incomodava, mas a forma como os olhos do grupo o avaliavam. Uma mistura de desprezo e curiosidade, como se ele fosse um inseto em uma coleção. Seu instinto era de se retrair, mas ali estava Clara, olhando para ele com admirativo, e ele não poderia deixar a imagem de fracassado se impor. Na verdade, eu estou trabalhando em um novo projeto, Alberto respondeu, tentando encontrar uma força que não sentia. É algo mais pessoal, mais emocionante. E você sabe, tive grande experiência depois de minha saída. Emocionante! O ex-chefe parecia se divertir. E ainda bem que a arte pode ser um hobby para você, não é? A vida nas artes nem sempre é como achamos que será. A risada do homem provocou uma onda de murmúrios na plateia. Marco interrompeu, sua voz firme. A vida nas artes é feita de superações, não de desmerecimento. Alberto, se você me permitir, vamos agendar aquele encontro sobre a galeria. Tenho certeza de que seu trabalho impressionará. Alberto olhou para Marco em busca de apoio e a empatia daquele homem parecia uma âncora em meio à tempestade. Mas o olhar do seu ex-chefe se transformou em um sorriso forçado, quase arrogante. Uma galeria? Não seja ingênuo, Marco. Temos que ter cuidado com o que promovemos. O artista precisa ter habilidade, ou será só mais um nome fraco no meio da confusão, disparou, sua voz cortante. Respirando fundo, Alberto sentiu sua determinação crescer. Às vezes, ser o artista não era só criar, era também resistir a vozes que tentavam desmerecer seu esforço. Eu quero dizer o que sinto, o que a arte representa para mim. Meu trabalho pode não ser do gosto de todos, mas eu estou orgulhoso do que faço agora, afirmou, a voz mais alta, mais forte, mais clara.
Clara se aproximou e segurou sua mão. Havia um brilho em seus olhos que fazia Alberto sentir-se leve, em vez de pesado. Vamos embora, pai. Eles não sabem do que estão falando. Você é um artista, e eu vejo isso. O ex-chefe, claramente incomodado, inclinou a cabeça. Você poderia estar em um emprego bem mais estável, Alberto. Não se esqueça do que você realmente é. As palavras caíram como pedras na sala. Mas, em vez de ceder à velha dor, Alberto se voltou para Clara, sentindo o calor de sua energia jovem e vibrante trazendo vida ao seu coração. Eu quero mais. Quero mostrar ao mundo o que a arte pode fazer e como as experiências moldam isso. Ainda em um impulso, ergueu a cabeça e se virou para Marco. Vamos fazer isso. Vamos falar sobre a galeria. Eu não vou deixar ninguém definir minha vida. O olhar do ex-chefe parecia uma tempestade e os olhares curiosos do grupo agora pareciam mais como apoio. O coração de Alberto pulsava e o medo que antes o dominava começava a evaporar. Ele estava começando a ver o que realmente queria. Mas antes que pudesse se perder nos pensamentos, Clara puxou-o novamente e, ao olhar para ela, notou que a expressão no rosto da filha havia mudado. Pai, tem alguém vendo tudo. Aquela mulher ali, sussurrou Clara, com um tom urgente. Ela parece familiar. Alberto seguiu o olhar da filha e seu coração parou. Reconheceu aquele rosto. Era alguém de seu passado que poderia mudar tudo novamente. A mulher que sempre acreditou nele. O que ela fazia ali? O que essa revelação significava para o que estava prestes a acontecer? O clima na sala mudou instantaneamente. Alberto piscou, tentando processar a visão à sua frente. Era Laura, uma mulher de seu passado que havia sido mais do que apenas uma amiga. Ela foi uma das motivadoras de sua jornada artística, acompanhando cada passo, cada rascunho, cada sonho. Eles tinham perdido o contato depois que a vida tomou rumos diferentes, mas agora ali estava ela, seus olhos fixos nele, como se tentasse decifrar o que havia mudado. Ela está te olhando, pai, Clara murmurou, apertando um pouco mais a mão dele. Você conhece essa mulher? Sim, conheço, Alberto respondeu, a voz quase um sussurro. Um misto de prazer e nervosismo tomou conta dele. Laura sempre foi uma força transformadora na vida dele, mas também lembrou de tempos mais difíceis, quando a insegurança dele esmagou a ousadia que sentia. Você vai falar com ela? A pergunta de Clara trouxe Alberto de volta à realidade. Ele hesitou. O medo não se foi, mas havia algo em Laura que sempre o fez acreditar em si mesmo. Era como se ela fizesse o sol brilhar mais quando estava por perto. Com um movimento decidido, Alberto começou a caminhar em direção a ela. Os olhares do grupo se distanciando, enquanto seu foco se estreitava. Cada passo parecia um desafio, um ato de coragem. O passado e o presente colidiam, e ele sentiu cada batida do coração como uma sinfonia de emoções. Laura, ele disse, mais forte do que esperava, na medida em que se aproximava. O olhar dela estava repleto de curiosidade e esperança. Quanto tempo! Ela sorriu suavemente, os olhos brilhando. Alberto, eu não acreditava que você viria. Como você está? O que tem feito? Estou tentando reencontrar o meu caminho na arte, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos quase como um gesto nervoso. Na verdade, estou trabalhando em um novo projeto. E você, o que a trouxe aqui? Eu sou parte de uma coletiva que reúne novos artistas. Fui convidada para ajudar em uma curadoria. Ela respondeu com um brilho nos olhos que refletia a paixão que ele reconhecia tão bem. Fiquei sabendo de você, do seu trabalho e, bem, achei que poderia ser a hora certa de ouvir você de novo. O coração de Alberto disparou. As palavras dela eram como música, um lembrete de que alguém que importava não o havia esquecido. E eu gostaria de ver seu trabalho, ela continuou, cheia de expectativa. Eu sempre soube que tinha um artista incrível dentro de você. Você é inspiração para muitos, sabia? Ele sentiu a emoção dominar. As palavras dela eram um bálsamo para as feridas que ainda não tinham cicatrizado. Laura, você não sabe o quanto isso significa para mim.
A troca foi interrompida por um som de risadas ferozes. O ex-chefe havia se aproximado. Olha você se aproximando da velha conhecida, Alberto. Que surpresa! Pensando em reconectá-la com a realidade da sua arte? Alberto se virou, a raiva começando a se acumular dentro dele. Mas antes que pudesse reagir, Laura deu um passo à frente, firme. Alberto merece ter seu espaço, Marco, e eu tenho certeza de que ele tem muito a mostrar. O grupo parou para observar, os olhares mudando. Os murmúrios de desaprovação agora pareciam calar-se diante da bravura de Laura. Ela sempre foi assim, cheia de coragem, e Alberto lembrava de como suas palavras sempre o impulsionavam. Eu não estou aqui para ser ofendido, Alberto disse, a voz firme, incentivado pela presença dela. Estou aqui para viver minha verdade. Ele podia sentir o apoio de Clara em sua mão, forte e reconfortante. Ali, entre eles, ele decidiu que não iria deixar que ninguém, nem mesmo Marco, fizesse sua arte parecer pequena. Mas enquanto essa nova determinação irradiava de Alberto, uma sensação estranha surgiu em sua barriga. Algo sobre o olhar de Laura, a forma como ela observava agora, como se houvesse mais a ser revelado. O que mais aprendizados do passado poderiam se revelar? E como isso moldaria seu futuro? A cena estava colocada e ele estava pronto para descobrir, custasse o que custasse. Os olhares do grupo ainda pairavam sobre eles, mas Alberto só conseguia enxergar Laura. Um calor gentil irradiava dela, como um redemoinho que não apenas atraía sua atenção, mas também o enchia de esperança. Ele precisava resgatar os sonhos que haviam sido sufocados por tanto tempo. Desculpe, Marco, Alberto disse, a voz intensa, mas isso não é algo que você possa entender. Ele se afastou, deixando a incredulidade estampada no rosto do ex-chefe. Laura sorriu, os dentes brilhando sobre a luz suave da sala. Isso mesmo, Alberto. Você sabe que suas palavras têm força. Só você pode contar sua história. Vamos fazer isso juntos? Essas palavras reverberaram dentro dele. A ideia de trabalhar ao lado de Laura, alguém que havia sido um farol em sua escuridão, parecia um convite para renascer. Claro, ele respondeu, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Só que eu não tenho certeza de que meu trabalho seja tão interessante assim. Você diz isso, mas eu sei que há algo especial lá. O que você esconde pode surpreender até você mesmo. Ela inclinou a cabeça num gesto de incentivo. Enquanto conversavam, Alberto percebeu que Clara ainda estava ao seu lado, observando, atenta a cada detalhe da interação. A presença da filha o preenchia de uma nova força. Se eu mostrá-la os meus rascunhos, será que você pode me ajudar a transformá-los? Ele não sabia de onde vinha a ousadia, mas sentiu que já era hora de dar esse passo. Sim! Laura exclamou, seus olhos brilhando intensamente. Posso te ajudar a expô-los também. Vamos fazer algo bonito. A sensação de estar sendo visto como artista de novo gerou uma onda de vulnerabilidade e entusiasmo. Cada palavra dela era como um sopro de ar fresco em um pulmão sufocado. E se eu falhar? A insegurança ressurgiu, mas ele a afastou rapidamente. Você não falhará, Laura respondeu. A convicção em sua voz era como uma âncora. O verdadeiro medo é não tentar. A arte é feita de riscos. Seu coração disparou. Você sempre soube das coisas, não é? Alberto disse, admirando o jeito dela de viver a arte como uma parte inextricável da vida. Ela tinha razão. Cada falha seria uma oportunidade de aprendizado. Marco, observando a cena à distância, fez uma cara de desdém, mas estava claro que não tinha mais controle sobre a situação. Ela havia colocado Alberto de volta no caminho, e a mudança começava a acontecer. O barter estava mudando. Após alguns momentos, um sussurro percorreu a sala. Clara olhou para ele, um brilho genuíno em seus olhos. Pai, você está vivendo! Finalmente! A euforia espalhou-se de forma contagiante entre eles. Alberto respirou fundo. O sabor do futuro começava a se misturar com a ansiedade do desconhecido. E, de repente, uma ideia lhe ocorreu. E se fizermos uma abertura, um evento onde todos possam ver não só meu trabalho, mas também a evolução que todos passamos?
Sim, isso seria incrível! Podemos fazer algo comovente, uma verdadeira celebração da arte. A empolgação de Laura era palpável. Ele ficou em silêncio por um momento, imaginando como seria expor suas obras. Lembrou-se de todas as críticas que recebera no passado, do medo que vinha apressado em busca dele cada vez que tinha um lápis na mão. Mas agora ele queria deixar tudo isso para trás. Com Laura e Clara ao seu lado, sentia-se como se estivesse prestes a alçar voo. Vamos organizar essa abertura, ele disse, convencido de que esse passo era necessário. Sem aviso, o olhar de Laura se suavizou, quase melancólico. Alberto, você se lembrou que temos assuntos pendentes também, não é? A pergunta pairou no ar e a instantânea mudança de clima o fez engolir em seco. Alberto sentiu seu coração ser tomado pela ansiedade, como se um novo mistério estivesse prestes a ser revelado. Havia algo por trás daquela emoção no olhar dela, uma questão que transcendeu o espaço que haviam perdido. "Do que você está falando?" ele perguntou, a curiosidade crescendo. Laura hesitou, a emoção cobrindo sua expressão. "Depois de tudo o que vivemos, há algo que eu nunca te contei." A sala parecia silenciar. O cheiro de tinta, o murmúrio das vozes, tudo se desvanecia, enquanto Alberto se perguntava se estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria para sempre sua jornada. O ar carregado de expectativas parecia vibrar ao redor deles. Alberto podia sentir a tensão na sala, como um fio prestes a se romper. Laura olhava fixamente para ele, como se buscasse na expressão dele a força que ela mesma tentava reunir. Os olhares curiosos dos outros pareciam se dissipar, tornando-se sombras do que realmente importava naquele momento. O universo deles se resumia a esse instante. "Alberto", Laura começou, a voz trêmula, "tem algo sobre o passado, algo que pode ter moldado o que somos hoje, e eu tenho medo de que você não me perdoe." As palavras pesadas a pairarem entre eles. Alberto se sentiu numa montanha-russa emocional. A ideia de um segredo o deixava inquieto. Mas por que ele havia se afastado tanto dela? E o que poderia ser tão importante que impactasse seu reencontro? Ele respirou fundo, decidido a dar um passo em direção ao desconhecido. "Laura, você pode me contar. Eu estou aqui. O que quer que seja, nós podemos enfrentar isso juntos." Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto ela procurava as palavras. Eu nunca disse nada sobre o motivo pelo qual saí da cidade. É mais do que apenas ter ido atrás dos meus sonhos de arte. Muito antes disso, algo aconteceu, algo que me machucou e me fez partir. A tensão no ar se transformou em um calafrio. O passado tinha sombras que ninguém conhecia. Alberto sentiu uma onda de empatia invadir seu coração, compreendendo que todos carregam cicatrizes invisíveis. "Você pode me contar agora o que aconteceu realmente?" Laura mordeu o lábio, hesitando. Eu não posso contar tudo, mas eu tinha um sonho em comum com você. A ideia de sermos artistas, de vivermos a arte. Mas eu vivi uma situação muito difícil, uma perda que me derrubou." A sinceridade em seus olhos o atravessou. Alberto podia imaginar a dor que ela carregava. "Você não está sozinha. É importante falar sobre isso. Estou aqui para ouvir." "Eu não só perdi alguém próximo, como também perdi a fé em mim mesma", Laura confessou, a voz embargada. "Quando você me encontrou, eu mal conseguia acreditar que ainda tinha capacidade de criar, que a arte ainda fazia parte da minha vida. Por muito tempo, achei que esse capítulo estava fechado e que estava tudo acabado." A revelação atingiu Alberto como uma flecha. Laura também tinha perdido parte de si, mas havia um brilho na maneira como ela se abria. "Você nunca deveria ter se sentido assim. A arte é um caminho de reconstrução, sabe? E nós ainda podemos fazer isso juntos." Os olhos dela brilharam ao ouvir suas palavras. "É por isso que preciso que você compreenda a importância da sua jornada. Você está vivendo de novo. Você é mais forte do que pensa." Um silêncio profundo se estabeleceu entre eles, repleto de compreensão.
Alberto discernia que eles não eram apenas artistas, eles eram sobreviventes, lutadores em busca de resgatar suas histórias, e nesse processo estavam se fortalecendo. Talvez esses nossos segredos possam nos unir mais, ele disse, sentindo a esperança começando a crescer novamente. Vamos usar essa dor, essa história para criar algo verdadeiramente belo. Vamos nos expor de corpo e alma. O que você acha? Laura sorriu, um brilho renovado em seu olhar. Sim, vamos transformar tudo isso em arte. Vamos fazer da nossa abertura uma celebração de superação. Mas antes que pudessem se perder na empolgação, Clara se aproximou, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pai, tem uma mensagem. Ela pulou quase que instintivamente, como se algo muito importante estivesse prestes a ser revelado. É da sua mãe. O coração de Alberto disparou. O que poderia a mensagem trazer? Qual outra camada de sua história estava prestes a ser desvelada, agora que ele começava a entender mais sobre si mesmo e sobre Laura? A ansiedade tomou conta dele, como se o próximo passo pudesse levá-lo a uma verdade ainda mais profunda. Do que se trata? O que ela disse? Alberto forçou a voz, sentindo que os mistérios do passado estavam prestes a juntar-se de maneira inesperada. Clara hesitou um instante, os olhos ainda arregalados. Parecia que estava carregando o peso do mundo. Ela disse que precisa falar urgentemente com você. Tem algo sobre o passado que você ainda não sabe, algo que afeta todos nós. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração de Alberto. Assustado, ele trocou olhares com Laura, notando que a esperança que antes brilhava agora se misturava a um novo medo. O que aquela mensagem significava? O que sua mãe poderia revelar que mudaria tudo? Quando? Alberto perguntou, a voz trêmula. Ele já não era só um filho querendo entender o passado, mas um homem com um fardo emocional pesado. Ela quer que você vá até a casa dela. É urgente, pai, Clara disse, tomando um passo à frente, sua feição tensa. Alberto sentiu um aperto no peito. Ele não podia se dar ao luxo de ignorar essa chamada, mas a ideia de abrir tantos baús de memórias não resolvidos o aterrorizava. Ele havia passado tanto tempo tentando manter o passado longe. Agora tudo parecia prestes a desmoronar. Laura, você me acompanharia? Ele perguntou, quase como um pedido de socorro. Preciso que você esteja ao meu lado. Claro, Laura respondeu imediatamente, sua voz firme. Ela parecia compreender a profundidade do que estava em jogo, e isso acalentou um pouco a inquietude que tomava conta de Alberto. Os dois, acompanhados de Clara, foram em direção à casa que Alberto conhecia muito bem, mas que agora parecia tão estranha, como se fosse um labirinto de lembranças que ele preferia ter esquecido. O caminho ficou mais pesado a cada passo. Os sentimentos de insegurança e ansiedade entravam em competição com a curiosidade e uma pitada de esperança. Quando chegaram, a porta estava entreaberta. A primeira vista do lar que abrigara tantas risadas e também lágrimas trouxe uma onda de emoções. A sala estava silenciosa, como se também estivesse aguardando a grande revelação. Sua mãe, com expressão grave e olhos carregados de histórias não contadas, estava sentada em uma poltrona antiga, nervosamente torcendo as mãos. Uma fração de segundo foi o que levaram para que Alberto percebesse que ali não era apenas um reencontro de família, mas um entrelaçamento de destinos. Oi, mãe, Alberto começou, hesitante. Ela olhou para ele. Oi, meu filho, eu não sei por onde começar, mas precisando ser muito honesta, há algo que você precisa ouvir. Antes que suas palavras pudessem preencher o silêncio, um sobressalto quase imperceptível passou por Clara, que ficou ao lado de Laura. Alberto teve um vislumbre do que era necessário, o que essa conversa significaria para ele e para todos, um alicerce instável sobre o qual muito havia sido construído. Eu sempre pensei que estava protegendo vocês, evitando que soubessem certas coisas, mas percebo agora que isso só gerou mais distância, sua mãe continuou, a voz embargada. E talvez seja a hora de dar um passo para fora dessa sombra. O desespero tomou Alberto. O que mais havia escondido?
medos, segredos, lições não aprendidas de um passado distante. Ele sentiu que toda a resposta que procurava estava prestes a ser exposta, mas, ao mesmo tempo, estava apavorado com o que viria a seguir. "Por favor, o que você não me contou?" Alberto perguntou, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder a urgência. Nesse momento, os olhos de todos se encontraram. O silêncio da sala gritando mais alto do que qualquer palavra. Cada um deles estava à beira de uma revelação chocante, de um passado que poderia transformar suas vidas para sempre. A tensão crescia e Alberto sabia que o que estava por vir poderia ser cataclísmico. Mas ele também sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a liberdade. Afinal, como poderiam seguir em frente se não soubessem de onde vinham? "Precisamos falar sobre o que aconteceu na noite em que tudo mudou", a mãe começou, e Alberto sentiu uma onda de emoções varrer seu corpo, enquanto o futuro se tornava mais incerto do que nunca. Os olhos de Alberto estavam fixos em sua mãe, seu coração pulsando como um tambor. O ar na sala estava carregado, como se tudo ao redor estivesse esperando pela revelação que mudaria suas vidas. Clara e Laura observavam, a tensão se refletindo nas expressões delas. Alberto sabia que esse momento era o ponto de virada que ele estava ansiando. Naquela noite, sua mãe começou, sua voz embargada pelas lágrimas que pareciam prestes a derramar, algo terrível aconteceu. Um acidente, e eu não consegui encontrar as palavras para te contar antes. Sempre pensei que estaria protegendo vocês e sua irmã, mas agora entendo que minha omissão só causou mais dor. Alberto sentiu sua cabeça girar, tentando processar as palavras. Acidente. Quantas noites ele havia se perguntado o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. "Você teve uma filha além de mim?" A pergunta saiu de sua boca, cheia de confusão e incredulidade. "Sim, uma irmã que você nunca conheceu. Ela morreu no acidente, junto com seu pai." A voz da mãe tremia, mas havia um peso no que dizia que o levou a um lugar escuro em sua mente. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de maneira grotesca, e eu não consegui lidar com a dor. Fui vitimada e fiz você e Clara sofrerem por não contar a verdade. A revelação fez a respiração de Alberto faltar. Ele sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Uma irmã, alguém que ele nunca teve a chance de conhecer. A dor de um vazio existencial se misturava à culpa de uma verdade que ele nunca soubera. "Isso explica tanto", Alberto murmurou, confuso. Finalmente, ele poderia entender sua dor crônica, suas inseguranças, o vazio que o acompanhava por tanto tempo. "Eu sempre me senti perdido, como se algo estivesse faltando, e isso tudo faz sentido." Clara, que permanecia ao lado de Laura, segurou seu pai firmemente. "Pai, você não está sozinho, nós estamos aqui", disse ela com uma sinceridade tocante. A mãe de Alberto continuou, a voz agora suavizada por um sentimento de urgência. "Eu deveria ter contado a você desde o começo. Eu não queria que você carregasse o peso de uma história que não era sua para carregar. Mas agora, vendo sua relação com Clara, sinto que é a hora de finalmente compartilhar." Os olhos de Laura estavam fixos em Alberto, seu ser solidário e atento. Ele percebeu que esse momento de revelação não era só sobre seu passado perdido, mas também sobre a criação de um futuro renovado, um espaço em que poderiam convergir a dor e a esperança. "Então, como seguimos em frente?" Alberto finalmente conseguiu perguntar. "Como superamos isso e construímos um futuro?" "Eu gostaria que começássemos a escrever a verdade", disse sua mãe, uma determinação começando a brilhar em seus olhos. "Que nossa dor e nossa história pudessem se transformar em algo criativo, um livro, uma exposição, um projeto envolvendo a arte. O que você acha?" A proposta a acendeu. Alberto se lembrou da importância da arte que ele e Clara estavam criando juntos. "Isso é possível", ele disse lentamente. "Posso trabalhar nisso e posso fazer com que Clara e você façam parte disso." Laura sorriu e o brilho em seus olhos parecia irradiar apoios. "Vamos fazer isso. Vamos contar uma nova história, cheia de dor, mas também de amor. Se formos honestos sobre o que sentirmos, poderemos curar."
Alberto sentiu a adrenalina correr por seu corpo. A ideia de criar um espaço onde as vozes deles pudessem ser ouvidas era revigorante. Cada pincelada, cada palavra seria uma parte da superação. Mas a decisão não era só dele. Clara também estava no centro dessa revolução familiar. "E eu vou estar lá com vocês", declarou Clara com firmeza. "Acho que isso é o que sempre quis, um jeito de nos conectarmos mais, mesmo com tudo isso que aconteceu." Um sorriso se abriu no rosto de Alberto. Isso era um novo começo, e a dor do passado agora poderia ser o combustível que precisava para esculpir uma nova verdade juntos. Eles eram uma família de artistas, e este momento se tornaria a base do que viriam a criar. Os olhares entre eles se cruzaram, e a sala que antes estava imersa em sombras agora brilhava com a promessa de luz. Alberto sentiu a carga emocional diminuir, como se ali, naquele lar reconectado, eles tivessem encontrado seu caminho de volta para casa, não só da família, mas da arte. Naquele instante, com a esperança renascendo e o futuro pela frente, Alberto sorriu para sua mãe, para Clara e para Laura. Cada um deles carregava agora uma nova luz dentro de si, prontos para escrever sua história. O passado estava finalmente sendo reconhecido, não como um fardo, mas como uma parte vital de quem eles eram. E assim, juntos, eles se precipitaram em direção a uma nova jornada, onde o amor e a arte se entrelaçariam em um relato de esperança e redenção, pronto para brilhar nos corações de muitos outros. Se você está com a gente nesse momento e quer acompanhar essa jornada de superação e emoção, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio a histórias que tocam e transformam vidas. Deixe um like agora mesmo para alimentar o algoritmo e levar nossa mensagem ainda mais longe. Comente suas reações e teorias sobre a grandiosa conclusão da história. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Juntos, vamos espalhar a arte da esperança.